E ao som de Master of Puppets do Metallica que a gente vai começar a nossa apresentação. Hoje eu vim aqui falar de vocês, não de música, infelizmente, mas viemos falar de um assunto igualmente interessante, que são sistemas distribuídos. Mais aprofundado no sistema de ataques a sistemas distribuídos. Hoje nós vamos aprender sobre o lado negro da força. Os participantes aqui sou eu, Gabriel Jospan, e a nossa querida Fernanda Elimelec, que infelizmente não vai poder apresentar com a gente, mas que foi de muita importância para o nosso trabalho. Então, está aqui mencionada a nossa querida Fernanda. Vai ficar conhecida como Fer. Motivação. Por que você está falando isso, Gabriel? A gente quer entender como o sistema distribuído pode ser atacado, observar falhas nos nossos processos, para fortalecer os nossos sistemas. Conhecer o seu inimigo como a si mesmo e não precisa temer o resultado de 100 batalhas. A frase do Sun Tzu, que não se pronuncia assim provavelmente, mas autor de A Arte da Guerra, serve para a gente entender o que a gente quer aqui. A gente quer entender como vão atacar o nosso sistema para a gente defender ele antes que ataque. E também para aprender como, se a gente quisesse atacar o sistema do amiguinho, como a gente faria. Mas não façam isso. Vejam para o lado bom da força. Então vamos falar sobre os principais ataques. O primeiro dele é o ataque DOS, Denial of System, negação de sistema no brasileiro. Derruba uma ou mais máquinas no sistema, seja desligando ela, ou seja, o sujeito vai até a Amazon, tira os PCs da tomada e vai embora, ou sobrecarregando elas, que acho que vocês podem imaginar que é mais comum. Muito comum em sistemas de internet, né? E pode não ser intencional. Eu já vou falar disso. Por que pode acontecer um ataque do OS do nada? Muito problemático em RPC. Por quê? Como a gente aprendeu em aula, RPC, você vai implementar o objeto numa máquina, certo? Separada da máquina cliente. Se você tiver uma máquina especializada para implementar uma função, e aquela máquina cair, e a única máquina que implementa aquela função for a bendita, né? Se você for chamar aquela função, ela não vai responder. E aí pode causar um problemão para o seu sistema. Então, RPCs pode ficar de olho em ataque DOS. Tipos de ataque: inundação, amplificação e exploração de protocolo. Então, primeiro, DOS por inundação. E o mais famoso ainda, tá? Geralmente utilizam o protocolo UDP e ICMP nesses ataques. Por que, Gabriel? Por um motivo muito simples. O UDP, você não precisa de uma resposta do sistema para continuar executando. E aí, você tem uma grande facilidade de mandar 2 requisições antes do sistema processar, ou 3, ou 4, ou quantas você quiser. E aí você já entendeu, né? A máquina envia mais mensagens do que o servidor é capaz de lidar, e com isso o servidor fica sobrecarregado e inoperante. É tipo Jar Jar Binks. Quando você acha que você se livrou dele, ele vai lá e aparece de novo. E aí você fala, não, essa é a última cena com ele. E ele vai lá e aparece de novo. E quando você acha que ele nunca mais vai te encher o saco, ele vai lá e dá plenos poderes para Palpatine. Ou seja, ele é um porre. Em resumo. Como se proteger disso? 2 formas principais. Uma camada de autenticação, né? Para evitar seres aí que não são desejados para o seu sistema, e uma limitação de requisições por IP. Cara, você só pode me chamar 2 vezes hoje. Depois disso, eu não vou te responder. É basicamente isso. DOS por amplificação, mais conhecido como 171 estelionatário. É uma requisição forjada para uma grande quantidade de computadores. Quer dizer, você vai se passar por outra pessoa e fazer as requisições no computador dela. Então você se passa pelo IP da vítima, faz as requisições e o IP não sabe lidar com as respostas, né? Você não faz para uma máquina, você faz para várias, e aí ele tem que lidar com a resposta. Esse ataque é ao usuário, não ao servidor. E aí o usuário vai ter que lidar com esse monte de máquina. Exemplo do dia a dia. Quando você fala assim, meu amigo aqui tá me enchendo o saco, eu vou pedir 20 iFoods para casa dele e falar que eu pago na hora. E aí o seu amigo vai ter que lidar com 20 iFoods. Além de falido, ele vai ter que lidar com 20 motoboys querendo bater nele.
Divertido. Proteção. Aí a proteção são aqueles usos básicos de rede aberta. Evite rede de Wi-Fi públicas ou que não tem protocolo de senha, que qualquer um use proteção de IP, use VPN para acessar páginas suspeitas, etc, etc, etc. Ou seja, protege o seu computador de possíveis invasores. DOS é exploração de protocolo. Espera um pouquinho. Ele abusa de protocolo mal implementado pelo servidor. Geralmente, ou seja, ele abusa de protocolo mal implementado pelo servidor, né? Você mal implementou aquele protocolo. Geralmente a solução é realmente você corrigir o seu erro de implementação. Outro caso muito comum é a vazão de sistemas TCP/SYNC. O que é esse protocolo de TCP/SYNC? Ele baseia em 3 fases, né? O computador, o cliente se conecta no servidor. Você tem as execuções que o cliente pede ao servidor. E depois o cliente finaliza a conexão. O que acontece é que o cliente não faz a última, né? O cliente vai lá, faz a aquisição, faz os pedidos e não desliga. Aí eu faço outra conexão, faz os pedidos e não desliga. E para cada requisição, ele vai alocar recursos. E se ela nunca é finalizada, aquele recurso nunca é liberado. Seja por erro de programação do cliente, ou seja por mau uso proposital, você vai ter diversas requisições que nunca vão poder ser lidadas porque não tem mais recurso. E aí você causa esse problema de DOS. Ok? E aí vem o DDoS, que é o ataque dos clones. Como assim? É o mesmo conceito do ataque DOS, só que o invasor agora também é o sistema distribuído. Então imagina que você está numa sala com 10 Jar Jar Binks. Vai ser um porre. Enfim, o invasor ele cria várias máquinas que fazem o ataque DOS. Só que dessa vez, ao invés de mandar várias requisições de um mesmo cliente, são vários clientes fazendo poucas requisições. Por quê? Assim, a vantagem? Porque ele quebra a proteção de limitação de requisições por cliente. Você fala, não, eu só vou deixar um cliente por uma requisição por cliente. Aí tem 100 clientes fazendo requisição. E o pior, como separar o joio do trigo? Como saber quem é ataque e quem é requisição? É um grande problema. Ela tem uma alta complexidade para implementação, porque quem vai criar um ataque DDoS precisa entender de sistemas distribuídos. Precisa manter o clock do sistema distribuído uniforme, então precisa entender de como manter esse clock organizado, que não vai ser, mas saber fazer reparos de clock, que a gente já conversou em alto, o quão complexo é isso. Saber lidar com o problema da parada, né, de quando é o momento certo para enviar. E aí você tem esse sistema é muito complexo, mas tem gente que sabe fazer isso, né? E o problema principal existem poucas formas de barrá-lo com tecnologia atual. Você não sabe como identificar se não é uma alta de usuários para um sistema DDoS. E o que você acaba fazendo é tendo poucas tecnologias e sendo um ataque que ameaça as empresas hoje. Um exemplo famoso de ataque DDoS não intencional. Lembra que eu falei que eu ia explicar que o ataque de DDoS pode não ser intencional? Então, o problema é que você pode ver no seu dia a dia. Imagina que você tenha, sei lá, um servidor de uma universidade, assim, só por exemplo, que 10 pessoas usam em média por dia, né? Uns 5 alunos para ver se pegou REC e 5 professores para colocar as notas do aluno avisando que ele ficou de REC. E aí, num certo dia, descobre que é iteração de matrícula. Aí são 1.000 alunos tentando logar simultaneamente para se matricular na matéria, mesmo tendo 7 dias para poder fazer a matrícula. E aí o servidor não aguenta e vai virar para o aluno o seguinte, estou com muita requisição, eu não aguento mais, não é emergente, não é por ordem de chegada, pelo amor de Deus, para. É basicamente isso. A gente tem exemplos de ataque DDoS que são as sobrecargas no servidor. Por que isso não acontece no Facebook, cara? Simples, né? Porque o Facebook tem 300, né? Um sistema distribuído com umas 300 máquinas. E porque ele vai adicionando novas máquinas conforme essa carga vai aumentando.
E aí o ataque DDoS deixa de ser um ataque de indisponibilidade e sim um ataque financeiro a essa distribuição. Essa distribuição não, a essa empresa, porque ele vai aumentando a distribuição. Hoje a gente tem serviços de distribuição que você contrata, né? Não, ele faz o cluster para você, você contrata, e ele vai colocando novas máquinas para você. E aí você entende, né? Você vai colocando uma máquina, ele vai te cobrar mais, e o ataque DDoS vira um ataque financeiro, no fim das contas. Outros tipos de ataque saindo um pouquinho do DDoS, mas não muito. Escuta e replay. Aí você vai ter uma máquina que vai entrar na sua rede e ela vai acompanhar o envio de mensagem. Isso ocorre principalmente naqueles protocolos que você não tem uma mensagem endereçada. Você manda mensagem para a rede e aí o responsável vai lá e ouve, beleza, para mim essa aqui. Você não tem aquele sistema de subscribe, um protocolo com subscribe. Ele intercepta e escuta mensagens dos sistemas distribuídos. Ele é bem problemático se você não tiver tratamento de senha. Se você vai lá e fala, não, eu vou mandar para o banco de dados da rede, eu vou mandar para ele o login e senha, e aí passa pela rede, e daí na rede ele pega o login e senha sem nenhum tratamento e guarda no banco. É óbvio que vai dar ruim, né? Se você tiver um cara escutando, ele pega o login e senha e gênio você. E outra coisa que ele pode fazer é reenviar vários protocolos iguais ao que você pediu para o servidor, e aí fazer um DOS simples, ou pode enviar um conteúdo danoso para o servidor, que pode ser ruim tanto para você quanto para o servidor. Né? Ele pode corromper o servidor para o lado negro da força. A solução principal é criptografia de mensagem, porque dificulta que o cara consiga escutar, entender e enviar outras mensagens. Elas vão estar criptografadas. E o masquerading, ele aí é o 171 nato, é uma identidade falsa mesmo. Basicamente, o que ele vai fazer é se passar por outra pessoa dentro do servidor com as credenciais dessa outra pessoa. Geralmente é por falha humana. O cara que anotou no lugar errado, sem querer, botou senhas fáceis e descobriu de alguma forma como se passar pelo usuário. Masquerading é uma quebra de protocolo. Esse protocolo de camada de autenticação. E aí você tem que lidar com isso, porque isso pode acontecer. E aí o usuário vai ter, né, todos os acessos que aquele usuário teria. Solução principal é o MFA, que é a autorização multifator. É quando você recebe um SMSzinho ou tem um código no celular, não sei se você já fez transferência pelo banco, que ele fica colocando aquele token. É aquilo ali. Em 1900 e Guaraná com rolha, né, na época que o Ronaldo ainda estava na seleção, tinha um tokenzinho físico que você usava para fazer as transferências de TED, DOC no banco. Enfim, algumas outras soluções, algumas eu já mencionei, outras ainda não, mas que são importantes para a gente no lado bom da força. Primeiro, né, de todas, a criptografia. O que é criptografia? Você falou para mim criptografar a mensagem, mas que raio que é isso? Você converte a mensagem para uma quantidade de bits sem significância. Ou, né, pode ser texto, né, que aqui as minhas criptografias só são textuais. Mas você, no fundo, vai transformar aquilo numa mensagem que só o computador e quem tem a chave de descriptografia vai saber entender aquilo. Então, primeiro de todas, é criptografia chave secreta. É um para todos governar. Você tem uma criptografia que funciona na ida e na saída. Quer dizer, é uma função que ela mesma é a função reversível dela. Você pegar o termo matemático, a ideia é essa. Você tem uma chave igual na entrada e saída, no cliente e no servidor. Ela tem um alto desempenho, porque é uma conversão simples de A para B, e você garantir a comunicação permanente. Se a chave é sempre igual, você tem que ter essa chave sempre igual. Se eu conecto hoje, ou conecto amanhã, ou daqui a 10 anos, se o servidor ainda estiver de pé, é a mesma chave e funciona a conexão. Exemplo famoso, Zenit Polar, ou os fãs do Manuel Bandeira, Tênis Polar, e é
o mesmo conceito. Todas as palavras que tem zenit se transformam em polar, e todas as letras que tem polar se transformam em zenit. Aí você tem um exemplozinho de como funciona essa criptografia. Você usa a chave de criptografar ou a chave de descriptografar. A mesma chave para descriptografar. Bonitinho, né? Isso pode causar um problema, porque se você tem acesso a essa chave, você tem acesso a tudo e escutar todas as mensagens. E se por algum motivo o cliente, que é o elo mais fraco, expor a chave, bam, você já tem um problema de segurança grande. Então foi lá e tem a criptografia de chave público-privada. Ou seja, eles são sempre dois, um mestre e um aprendiz. Você tem uma chave de entrada e uma chave de saída. Uma chave para o cliente, uma chave para o servidor. Ele tem alto desempenho ainda, porque ainda é do A para um B direto. Só que elas não têm a garantia de comunicação permanente, porque essas chaves podem e vão mudar conforme a chave é exposta. Uma das chaves pode e muito provavelmente vai ser pública, porque aí você permite que novos clientes entrem e você só envia, me conecta com essa chave aqui. E aí ele usa essa chave para criptografar, mas ninguém sabe qual que é a chave do servidor. A chave do servidor é dele e ele descriptografa e criptografa com aquela chave dele e ninguém mais sabe qual ela é. E o usuário tem a própria chave para criptografar e mandar para o servidor e pegar do servidor e descriptografar. Ok? E aí, como saber se a mensagem lida foi a mesma que enviada? Como saber se aquela mensagem ali é a que você está esperando? Você não sabe. E essa é a bela graça, né, desse tipo de coisa. Então, ponto positivo, porque o cara que vai invadir, descriptografar a mensagem que foi enviada pelo cliente, vai receber um bulhufas, mas é um ponto negativo, porque quando você está fazendo a implementação, os testes, você precisa ter uma paridade entre cliente e servidor para saber se está realmente saindo o que é esperado. E por último, mais recente, o exemplo prático é o exemplo usado por Júlio César. Você tem uma ideia de quão recente que é, né? Um imperador romano usava. É o deslocamento de posições no alfabeto romano. No caso, Hot 4 vai 4 letras para frente no alfabeto romano. O Hot 22 volta 22 letras, vai para frente 22 letras, etc, etc, etc. E aí, continuando, por último, a mais recente é a criptografia de hash, que foi de 1989, só um pouquinho mais nova, que é você não sabe de nada de algum som. E é isso mesmo. Você vai ter uma chave de entrada que vai gerar um código e nenhuma chave para saída, porque você não está interessado na mensagem original. Você só está interessado nesse código. E aí você tem a importância de que a função hash ela pega uma mesma entrada e sempre vai dar a mesma resposta de saída, mas que as saídas diferentes. Ele pode dar saídas diferentes e preferencialmente vai dar saídas diferentes, porque você não quer que uma senha igual dê uma entrada, né, que seja senhas diferentes, dê a mesma entrada, dê a mesma saída, porque, né, vai validar como senha e vai dar ruim para você. Não existe uma descriptografia fácil, mas isso não quer dizer que é impossível descriptografar. Isso porque, de tempos em tempos, algum gênio vai lá e quebra esse código, por mais que ele seja complexo, e aí são inventados novos métodos de criptografia. Ele é muito utilizado para armazenar senha, porque você não precisa saber a senha original do usuário. Você só precisa saber se o código que ele enviou de hash é igual ao código que tem baseado na sua fonte. E para essa descriptografia, ela é um problema considerado exponencial, ou seja, é muito complexo. E quanto mais tempo passa e vão evoluindo, mais complexos vai ficando essa descriptografia. Ok? E por último, temos as soluções modernas. Em alguns casos, você não pode se dar o luxo de ter criptografia. Se o serviço é destinado ao grande público, ou o seu cliente é todo mundo, você não vai botar uma criptografia. Você não vai botar uma criptografia ou uma limitação de acesso para uma página no Facebook, né? Página principal do Facebook. Você não vai fazer isso.
E não pode também detectar invasões em sistemas, exemplo, se é um DDoS. E aí, como lidar? O uso de inteligência é uma tendência. Você pega as informações básicas de dado, qual é a requisição, esse IP, quantas aquisições ele fazia antigamente, quantas aquisições ele está fazendo agora. Essa rede, ela me enviava quantas aquisições até então, quantos que ela está enviando agora. E aí a gente tem duas soluções de trabalhos que claramente não são correlatos. O primeiro foi uma tese de conclusão de curso, uma monografia do Rodrigo Rocha, aqui em Minas, no Brasil, que é esse classificador Bayesiano simples. Ele faz um classificador Bayesiano para fazer exatamente isso que eu falei, para detectar possíveis requisições suspeitas de DDoS. E o do indiano Fateme Ahmadullah, eu já peço desculpa pela pronúncia, Etiali, né, são vários indianos, acho que são 3 ou 4 nessa pesquisa, que é uma pesquisa enviada para a IEE, em EOH Infinite Filtering, que é o mesmo conceito com outro classificador, mas que é esse conceito de tentar, a partir de dados, identificar quais que são as requisições suspeitas. Qual que é o grande apanhado disso tudo? Não existe solução perfeita. Você não vai ter uma solução mágica. E se vierem te vender uma solução mágica, das duas, uma, ou um mentiroso ou um futuro milionário. Não existe solução mágica. O que você vai fazer é combinar essas soluções aqui e combinar esses problemas para montar uma solução tão boa quanto necessário. Claro que quanto mais soluções dessa você vai colocando, quanto mais seguranças, mais difícil é para você o seu dia a dia. E aí é aquela balança entre risco e complexidade. Se você vai montar um sisteminha para faculdade, meu, simplifique sua vida. Se você vai se montar um sistema de um banco, meu, dificulte sua vida. Mas enfim. E é importante se manter atualizado das invasões feitas a esses sistemas e como foram feitas para evitar essas invasões. Por quê? Porque hoje a tecnologia para invadir um site de um banco vai ser a tecnologia barata e disponível daqui a 10 anos para atacar a seu lojinha de fundo de garagem. Então, quanto mais atualizado você estiver, mais você vai conseguir se preparar e saber combinar quais dessas soluções. Você nunca vai chegar ao 100%, mas se você sabe por onde eles estão invadindo, você sabe por onde se defender. Enfim, as referências são essas aqui, alguns trabalhos correlatos. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por ficarem até aqui. E que a força esteja com todos vocês. Meu Deus, o cara termina com uma frase de Star Wars com símbolo de Star Trek. Alguém bate nesse cara. Calma, vou tentar parar a gravação. Se eu não apanhar na rua, é isso.